Pioneiro da linha modernista, Afonso Eduardo Reidy, juntamente com Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, transformou a paisagem arquitetônica brasileira. Nascido em 1909 em Paris, naturalizou-se brasileiro. Estudou arquitetura na Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, entre 1926 e 1930. O Projeto do MAN, no Rio de Janeiro, ocupa uma área de 130 metros de extensão, por 26 metros de largura. Não possui colunas, oferecendo total liberdade para a arrumação das exposições. Tem pé direito variável, em algumas áreas com 8 metros de altura e em outras com 6,40 metros ou 3,60 metros. Pensado para dialogar com a paisagem, a horizontalidade da composição para fazer frente ao perfil dos morros cariocas, as fachadas envidraçadas, trazendo para o interior o paisagismo de Buller Marx. O projeto de Reidy apresenta-se racionalista e plástico a um só tempo. Não há distância entre a estrutura e a aparência final. Os vãos livres têm um fim prático, a liberdade de composição oferecida ao espaço expositivo, o convite ao jardim no plano térreo. O corpo principal do museu, referente ao bloco para exposições, é constituído de 14 pórticos em concreto armado, espaçados de 10 em 10 metros, vencendo um vão de 26 metros entre os apoios. Os montantes da estrutura bifurcam-se a partir do solo formando um V, e entre eles foi montada a estrutura dos pavimentos. As fachadas, que sofrem maior incidência solar, receberam quebra-sol móvel de alumínio. Na construção do museu, houve uma grande preocupação em utilizar materiais em seu aspecto natural, tirando partido de suas cores e texturas, com predomínio do concreto, alvenaria de tijolos, alumínio e vidro. Reidy recebeu severas críticas, inclusive pela diretoria do MAN, com relação à escolha dos materiais e acabamento. Nesta obra, o arquiteto optou, como de costume, por adotar a racionalidade, selecionando os materiais pessoalmente. O hall conta com uma escada que é uma obra de arte, elemento escultórico, e do lado, um painel de vidro de transparência para a Baía de Guanabara. No saguão principal, há uma visão do Pão de Açúcar. No museu, há um espaço que transcende a arquitetura modernista. O pátio interno fechado em 3 lados, no quarto lado, uma passarela, uma rampa, um lago no centro e, no fundo, um restaurante. Conjunto habitacional do Pedregulho. No projeto, percebe-se nitidamente a preocupação de Reidy com o homem. Enfoca os espaços abertos e as áreas além da unidade habitacional. Defende que habitar não se resume à vida no interior de uma casa. Propõe a composição entre a moradia e o espaço externo, instalando serviços complementares às famílias na mesma área do edifício principal. O complexo foi construído no Morro do Pedregulho, em São Cristóvão, Rio de Janeiro, em 1947, pelo Departamento de Habitação Popular do Distrito Federal e destinava-se a atender à demanda habitacional de funcionários públicos do Estado. Edifício Gustavo Capanema. Construído entre 1936 e 1945, é considerado um marco da arquitetura moderna brasileira. Projetado por uma equipe composta por Lúcio Costa, Reidy, Carlos Leão, Oscar Niemeyer, Hernani Vasconcelos e Jorge Machado Moreira, com a consultoria de Le Corbusier.
O aterro propriamente dito foi resultado do desmonte do Morro de Santo Antônio, cujas obras começaram entre 1952 e 1954, na administração do prefeito Dulcídio Cardoso, e foram concluídas em 1958, na administração de Francisco Negrão de Lima. Afonso Eduardo Reidi lutava por uma arquitetura social e econômica. Toda a sua obra foi realizada nesse sentido. Não se conhece um só projeto seu que não fosse para a comunidade. Não projetou palácios nem prédios suntuosos, pois era cônscio da responsabilidade social da arquitetura. Foi sempre um arquiteto sóbrio e revolucionário no que fez. Carmen Portinho.